tá, 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 tá. Quer realmente dominar seu instrumento? Você quer realmente ser um músico completo? Quer realmente estar pronto para trabalhar em qualquer projeto de música? Então você precisa de uma coisa essencial que muitos ignoram: dominar a leitura de partitura, assim como eu fiz no início desse vídeo. E é exatamente isso que separa os músicos profissionais dos amadores. Sem dominar a partitura, você nunca vai alcançar todo o seu potencial na música. Neste vídeo vamos te ensinar tudo o que você precisa para ler partituras com confiança e dar o próximo passo na sua evolução musical. Eu sou o Alexandre Ferreira. E eu sou o Daniel Moreira, e se você já gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora vamos para a nossa aula. Vamos lá, gente. Por que a partitura parece tão difícil? A resposta pode ser a dificuldade que a maioria das pessoas encontra ao começar o estudo da partitura. E isso as faz desistir logo no início ou até no meio do aprendizado. Não sei se esse é o seu caso, se você já tentou ler partitura e se frustrou, mas se for, não se preocupe, porque essa aula aqui vai te ajudar a resolver esse possível trauma do passado. Bom, mas por que parece ser tão difícil aprender a ler partitura, né? A gente gosta muito dessa analogia aqui, que é a analogia de como montar um quebra-cabeça com 1000 peças ou com muitas peças. Imagina que você vai montar esse quebra-cabeça e aí são muitas peças que muitas vezes a gente fica até perdido de por onde começar. E no estudo da partitura também é assim, porque são muitos conteúdos, muitas informações que a gente precisa lidar e precisam ser aprendidas, como, por exemplo, claves, posição das notas, das figuras musicais, as fórmulas de compasso, questões de métrica, que altas, ligaduras, pontos de aumento, andamentos, as dinâmicas, enfim, articulações, muitas informações que a gente muitas vezes não consegue montar esse quebra-cabeça de informações para construir esse domínio da partitura. E quando a gente vai montar um quebra-cabeça, o que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente pega aquela imagem da caixa e usa basicamente como uma referência. Então a gente tem basicamente um objetivo e uma referência para chegar nesse objetivo. A partir daí, a gente vai procurando as peças para a gente começar a conectar essas peças de acordo com a imagem que a gente já tem de referência. E sem essa imagem da capa, montar um quebra-cabeça seria muito mais complicado. Dependendo do quebra-cabeça, seria até impossível. Então, para a gente aprender a ler partitura, nós precisamos ter uma estratégia parecida com essa. Primeiro, nós temos que definir qual é o nosso objetivo e ir conectando os conteúdos aos poucos. Até porque não dá para aprender tudo de uma vez ao mesmo tempo. Isso tornaria o processo ainda mais difícil. Bom, vamos começar entendendo como funciona a dinâmica das notas escritas na partitura. Se você conhece o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, você sabe que elas se organizam de forma crescente do grave para o agudo. O Dó vai ser mais grave que o Ré, por sua vez o Ré vai ser mais agudo que o Dó, então a gente tem essa sequência como referência. Tudo que a gente precisa agora é determinar, em cima do pentagrama, quais são as notas para cada uma das linhas e espaços e seguir a sequência do Dó, Ré, Mi para determinar as demais notas. Então, por exemplo, esse símbolo que está aparecendo no início do pentagrama, a clave de Sol, ela indica que essa nota aqui que está na segunda linha é a nota Sol. Ora, se essa nota na segunda linha é a nota Sol, o espaço acima dele vai ser o Lá, terceira linha e logo depois vai ser o Si, aí depois o espaço vai ser o Dó, o Ré, o Mi e o Fá. E descendo, antes desse Sol, onde está ali o espaço, o primeiro espaço vai ser o Fá, a primeira linha vai ser o Mi e o primeiro espaço fora do pentagrama vai ser o Ré e assim sucessivamente. Veja que é bem simples a gente entender a dinâmica da leitura da partitura, uma vez que você sabe o Dó, Ré, Mi de cabeça. Basicamente vai ser alternar entre linhas e espaços seguindo essa sequência. Basicamente, o que você precisa treinar para ter a fluência na leitura das notas em qualquer clave é praticar o que chamamos de leitura relativa. Então aqui nós temos um pequeno exercício de leitura relativa. Aqui nós temos um sistema com apenas uma única linha. Ele serve para treinar a leitura relativa. E por que é leitura relativa? Porque nós precisamos nomear uma das notas que está aí para que o resto faça sentido. Nós não temos uma clave. Reparem que abaixo da linha nós temos um Dó. Consequentemente, na linha nós temos um Ré e acima da linha nós temos um Mi. Contudo, a gente poderia mudar essa referência para o treinamento. Eu poderia colocar o Dó na linha. Então, abaixo do Dó teria o Si, no espaço, e acima o Ré. Mas poderia ser diferente. E se o Dó estivesse acima da linha? Nesse caso, na linha seria o Si e abaixo da linha seria o Lá. Lá, Si, Dó. Ou seja, tudo depende da referência que a gente acaba tendo para realizar esse exercício de leitura relativa. Para você praticar isso e ganhar fluência na leitura das notas, você pode basicamente ligar um metrônomo, simplesmente bater a palma num ritmo regular e tentar ler, sempre mudando a nota de referência. Então, por exemplo, esse primeiro exercício ficaria assim: se o Dó é o primeiro, a linha seria o Ré e o Mi estaria acima da linha. Ficaria Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré. Muito simples. No segundo exercício, agora, o primeiro espaço teria o Fá. Então a linha seria o Mi e embaixo da linha teria o Ré. Aí você faz a leitura. Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Fá,
Mi. E nesse terceiro exercício, que é um pouco mais complexo, a gente tem um salto. Veja, eu tenho o Lá, que está abaixo da linha, acima da linha vai ser o Dó e na linha vai ser o Si. Então seria Lá, Dó, Si, Lá, Si, Dó, Lá, Si. Ou seja, você mantém um ritmo regular e fica tentando raciocinar a partir da referência que você estabeleceu no início, qual é a nota de cada um, no espaço antes, a linha, e no espaço acima da linha. Esse tipo de treinamento vai te ajudar, com certeza, a desenvolver uma maior fluência na leitura das notas da partitura, independentemente de qual clave você estiver usando. Porque, afinal, cada clave vai nos dar uma referência diferente, e a partir dessa referência, você tendo esse treinamento de leitura relativa bem afiado, você vai conseguir fazer a leitura em qualquer clave de forma bem fluente. Por outro lado, a parte rítmica é, sem dúvidas, a parte mais difícil de aprender na partitura. Por essa razão, quando uma pessoa fala que tem problemas para ler partituras, ela está falando especificamente do ritmo. O ritmo é baseado em proporções. As figuras musicais, que são essas formando essa pirâmide que está aí na tela, são todas proporcionais entre si. A primeira figura no topo da pirâmide tem uma duração. A figura abaixo vai ter uma duração que equivale a metade desse valor. A figura de baixo vai valer 1/4 da primeira figura e metade da segunda, e assim sucessivamente, sempre seguindo a proporção de metade com os múltiplos de 2. Até aí, tudo bem. Você entende logicamente a proporção entre as figuras, e aí vai tentar ler um ritmo assim e simplesmente não consegue. Dá uma olhadinha aí. Esse ritmo não faz muito sentido a partir dessa explicação que eu dei, né? E por que ler o ritmo é tão difícil? Simples, porque isso aí não é ritmo. Isso é uma notação gráfica do ritmo. O ritmo é som, é articulação sonora. E essa maneira de entender o ritmo apenas pelas proporções é o que dificulta o entendimento de muita gente. E nós precisamos aprender o ritmo de forma musical. Por mais estranho que pareça, a gente tenta aprender o ritmo de forma matemática. E isso não faz muito sentido. Afinal, nós estamos lidando aqui com uma rítmica divisiva, que é justamente, como você pode ver, tem uma relação de divisão, ou seja, eu pego uma figura e vou subdividindo ela para chegar em figuras com durações menores. A gente parte sempre da estrutura de maior valor, que seria, no caso aí, a semibreve, que é essa primeira que está no topo. Então, digamos que a nossa semibreve durasse esse tempo aqui, ó. Tá. Esse tempo, estou fazendo com a mão para você ver bem visual. Tá. Eu tenho que subdividir esse tempo, tá, aqui em duas partes. Então seria tá. Isso seria duas mínimas, que seria exatamente a duração de uma semibreve. Se eu quiser subdividir para ser mínima, figura que vale 1/4, eu tenho que pegar esse mesmo tempo e subdividir ele em 4 partes. Então, ao invés de ser vai ser tá. Ou seja, eu tenho 4 partes aqui na mesma duração. Veja como essa lógica da divisão ela é muito mais complexa, é muito mais difícil da gente lidar. Nós sabemos que a divisão é uma coisa difícil de fazer na matemática. Afinal, quando a gente está aprendendo, a primeira coisa que você aprende não é dividir, você aprende a somar, depois você aprende a subtrair, a multiplicar e depois você aprende a divisão. Só que essa lógica europeia de rítmica divisiva, que é a partir dessa divisão, ela torna o entendimento do ritmo e a sua aplicação muito mais difícil. O que a gente está propondo aqui, que é até uma coisa mais musical, é uma perspectiva aditiva, ou seja, ao invés de a gente pensar numa figura maior que vai ser subdividida em figuras menores, a gente vai pensar na menor figura, na menor estrutura e vamos definir o valor das outras a partir da soma em vez de fazer a divisão. Então, por exemplo, a gente vai pegar uma unidade mínima que vai ser o 1, se eu quiser uma figura que vale o dobro dela, vai ser 1 mais 1. Se eu quiser que vale o triplo, 1 mais 1 mais 1, e assim sucessivamente criando as derivações. É muito mais fácil a gente somar qual é o valor da figura menor até chegar na figura maior, do que pensar numa figura maior e subdividir ela. Este é um princípio da música oriental, muito utilizado também na África, e que a gente vai trazer aqui para você entender o ritmo de uma forma mais musical, porque isso vai dar uma ideia um pouco diferente sobre como lidar com o ritmo, ao invés de ficar pensando em subdivisões. Então aqui na rítmica aditiva, a gente basicamente pega essa menor unidade, como o Daniel já tinha explicado, e a gente transforma isso na nossa unidade de movimento. É isso que vai gerar as outras figuras. Então repara que eu tenho aqui a semicolcheia e eu posso atribuir um som qualquer, como o Daniel fez lá com a semibreve. Dessa vez fazer com a semicolcheia. Tá. Para eu fazer uma colcheia, eu preciso de 2 semicolcheias. Então eu faço um tá. Repara que aquela palma que eu fiz para semicolcheia, agora foram 2 palmas para gerar a colcheia. Isso é algo mais intuitivo, é mais simples. Se eu quiser uma colcheia pontuada, tá, eu preciso de 3. Para ser mínima, 4. Tá. Quer dizer, isso é mais fácil a gente produzir do que a gente pegar a unidade de tempo como uma determinada figura e a gente ficar subdividindo. Essa matemática é mais complexa na prática. Lembrando que aqui, nessa ideia da rítmica aditiva, essa menor unidade não precisa ser necessariamente a semicolcheia. Naquele exemplo, foi a semicolcheia. Poderia ser a colcheia. Tudo depende do contexto.
Aqui na colcheia, mesma coisa. Eu posso atribuir um determinado valor a ela, que pode ser até o mesmo na semicolcheia. Eu poderia fazer tá e se a colcheia. Nesse caso, se eu faço tá, já virou a semínima. Se eu faço um tá, já virou a semínima pontuada. Então, a partir da lógica da rítmica aditiva, fica mais fácil da gente conseguir entender melhor o ritmo. Mas vamos para a prática, porque vai ficar muito mais claro. Digamos que eu te apresentasse aqui esse ritmo. Você é um brasileiro, provavelmente está assistindo esse vídeo, não sei se você é de outro país que fala língua portuguesa, mas você quer ler esse ritmo aqui de bossa nova. Eu vou imaginar, bom, se você é um brasileiro, você vai saber ler o ritmo da bossa nova. Afinal, a gente já nasce com o ritmo brasileiro, é o que muitas pessoas poderiam dizer. Eu diria, leia esse ritmo para mim. Aí, poxa, parece difícil, né? Você tem aqui o prato, o som da caixa, parece mais complexo da gente conseguir aí identificar qual é o ritmo da bossa nova que está escrito na partitura. Só que aí você pode falar, pô, mas eu não sei ler ritmo é difícil para mim, afinal você está nesse vídeo, porque você tem alguma dificuldade na leitura de partitura e quer desenvolver essa fluência. E como é que você faz para ler esse ritmo? Bom, veja que ritmo não é tão complexo. Vou botar para você ouvir. Veja como é mais simples, a partir do momento que você entende o ritmo musicalmente, ao invés de pensar na matemática e na proporção das figuras. Olha. Ó, prato. Tá, 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 tá. É caixa. Tá, 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 tá. E o bum, tum, 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 tum. Fica muito mais fácil de você entender e reproduzir esse ritmo, uma vez que você ouve, é um ritmo que você conhece. Tá, 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 que é o ritmo da caixa. Veja que não é um ritmo tão complexo. Essa notação gráfica que está aparecendo aí, da partitura, do ritmo, ela parece ser complexa, mas uma vez que você sabe como é o ritmo da bossa nova, como ele funciona, fica muito mais simples olhar para essa partitura, sabendo qual é o ritmo e executar. Então veja que entender o ritmo de forma proporcional apenas tira o senso musical dele. E é importante a gente ter sempre isso em mente, que o ritmo é som, o ritmo é música, não são proporções matemáticas que estão escritas. É para soar musical. As pessoas, quando vão estudar música, vão estudar as partituras, o ritmo, elas tendem a olhar como se fosse uma coisa puramente matemática, e isso dificulta muito a aprendizagem. E é interessante porque o que a gente está tentando justamente mostrar aqui é que essa leitura ela faz sentido quando ela é musical. Por mais que a gente entenda as proporções matemáticas, isso em si não constitui o ritmo. O ritmo é essa parte musical. O ritmo é a gente compreender justamente os sons, a organização desses sons, que é o que faz justamente acontecer o ritmo. E a partir disso a gente interpreta e realiza a música. Como que a gente faz para ler esse ritmo aqui a partir da perspectiva da rítmica aditiva que a gente ensinou nesse vídeo? Como você pode ver, o prato, a caixa e o bumbo estão dentro do mesmo espaço temporal, ou seja, eles vão necessariamente durar, esse ritmo vai durar exatamente o mesmo tempo. A menor unidade é a semicolcheia, então o prato vai ser a nossa menor unidade. E tem 16 semicolcheias aqui, ou seja, cada um deles vai trabalhar dentro de uma ideia cíclica regular de 16 semicolcheias. O prato vai articular todas, cada uma delas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 16. A caixa vai articular alguns específicos e o bumbo também. E para a gente entender isso, vamos usar um pouquinho da geometria, que apesar de ser matemática, vai facilitar o seu entendimento. Aqui, como você pode ver, o prato tem 16 semicolcheias, ou seja, se eu pensar que o compasso é justamente essa estrutura cíclica temporal, eu consigo colocar dentro desse círculo o ritmo do prato. Então, as 16 semicolcheias, que é a nossa menor unidade, então ele vai articular todas as 16 semicolcheias. Então ficaria assim, ó. E um ciclo de 16. A cada vez que eu volto para é um novo compasso que se inicia. Agora vamos ver aqui a caixa, que é essa figura muito bonita, que é basicamente um pentágono. E se a gente olhar essas articulações, a gente consegue ver um padrão também. Que a gente tem basicamente 3, 3, 4, 3, 3. E aí a gente recomeça. Então é um padrão que se articula dessa forma. Basicamente a colcheia pontuada, que vai durar 3 semicolcheias. Uma semicolcheia ligada à colcheia, que é igual a colcheia pontuada, mais 3. Enfim, isso eu acabei de explicar. E aí ficaria 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3. Com isso, a gente consegue entender de forma mais interessante e mais musical como funciona esse ritmo da caixa. E para treinar esse ritmo da caixa, você basicamente precisaria articular nos pontos indicados. A gente tem que pensar em 16 batidas e você vai articular no 1, no 4, no 7, no 11 e no 14. Foi basicamente o que eu fiz aqui, só que eu fiz pequenas divisões, porque ficar falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas, principalmente em relação ao prato, é importante ver onde estão essas articulações. E por fim, o bumbo
Olha como ele também forma um padrão bem regular. É sempre uma figura com 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, formando aí esse octógono. Tem 8 lados aqui, articulando o 1, o 4, 5, 8, 9, 12, 13 e o 16. Então, se a gente bater os 16 pontos, né? E no ritmo que quiser, pode ser bem mais devagar para você poder entender essa ideia, mas é muito mais fácil que eu pensar nesse 1 subdividido em 3 e 1. Eu penso no 1, que para fazer o 3 eu vou somar 1 mais 1 mais 1 para fazer esse 3. Então, por exemplo, seria tá, 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 tá. Bate 16, e com isso a gente já tem aí o ritmo do bumbo, né? Tum, 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 tum. E é bem musical. Quando você relaciona essa figura a essa ideia do bumbo da bossa nova, por exemplo, sempre que você vai ver, o seu cérebro vai fazer uma conexão com o ritmo da bossa nova, então você não vai precisar mais pensar matematicamente nas proporções. Você vai executar um ritmo que você já está familiarizado. Por isso é extremamente importante a gente sempre associar as figuras aos seus resultados sonoros, ao invés de pensar nas figuras nas suas proporções matemáticas. Isso que significa aprender música musicalmente, aprender o ritmo de forma musical e não matemática. Agora nós vamos falar aqui da digitação rítmica, que foi uma técnica que a gente aprendeu lá em 2007, quando a gente estava fazendo um curso de preparação para o THE da Faculdade de Música. Essa digitação rítmica ela foi sistematizada pela professora Zóia Maia, que é professora e coordenadora do Conservatório Brasileiro de Música, e foi feita a partir dos mais importantes autores de educação musical do século XX. E é basicamente uma técnica que combina ideias da rítmica divisiva, que a gente comentou aqui, e da rítmica aditiva, que a gente ensinou agora há pouco também. É quase, na verdade, que uma ligação entre elas. A digitação rítmica ela parte da corporificação do ritmo. Quando a gente está aprendendo sobre o ritmo, vemos que é tudo muito abstrato. A colcheia vale metade da semínima. Então, se eu estiver marcando semínima no pulso, eu preciso fazer um valor que dure exatamente a metade desse pulso para a gente fazer uma colcheia. Se eu quiser fazer semicolcheia, eu preciso dividir esse valor em 4 partes. Enfim, essa lógica não é assim tão complexa quando a gente trata de subdivisões simples. Mas como sabemos se estamos fazendo ligaduras e figuras pontuadas corretamente? No ensino tradicional de música, a gente precisa muitas vezes de um professor do nosso lado dizendo quando a gente acertou e quando a gente errou. Muitas vezes a gente não tem nem ideia se a gente acertou ou errou. Então a gente precisa desse auxílio do professor. Como que a gente vai estudar se a gente não sabe se a gente está fazendo certo ou não uma divisão rítmica que é tão matemática e mirabolante? E é isso exatamente o que a digitação rítmica entrega. Ela te ajuda a sentir literalmente no seu corpo o ritmo e você consegue visualizar através dos seus dedos quando você está certo e quando você está errado e saber exatamente como mudar para acertar o ritmo de forma precisa. Para entender a digitação rítmica, nós devemos atribuir uma mesma figura aos 4 dedos de uma das nossas mãos. Essa figura é a nossa unidade mínima, tal qual a gente viu na rítmica aditiva. Mas qual figura será essa? Na absoluta maioria das vezes, nós escolhemos uma figura que divida a unidade de tempo em 4 partes. Essa figura também costuma ser a figura de menor duração da obra. Como a semínima é de longe a unidade de tempo mais utilizada nas músicas, teremos a semicolcheia como a figura mais comum na digitação rítmica. A partir do momento que eu atribuo um valor para os meus dedos, eu posso usar a combinação dos dedos para executar outras figuras. Por exemplo, se eu tenho cada dedo valendo uma semicolcheia, ao emitir um som que dura 4 dedos, eu estou fazendo uma semínima. Se forem 2 dedos, eu tenho uma colcheia. Então, tá, semínima, tá, colcheia. Beleza? Simples assim. Obviamente que aqui a gente está focando no compasso simples, tá? Mas o mesmo pode ser feito para o compasso composto. Por uma questão didática e para não deixar o vídeo tão longo, aqui a gente vai falar só de compasso simples. Bom, agora que você já entendeu a base da técnica de digitação rítmica, vamos ver na prática como você pode utilizar nos seus estudos de ritmo ainda hoje. Aqui nós temos uma partitura e para aplicar a digitação rítmica, nós utilizamos o método ICL, que significa identificação, ciclo e leitura. Bom, identificação. Primeira coisa é olhar para a partitura que você vai executar o ritmo e identificar qual é a menor unidade que você precisa. Essa menor unidade vai ser equivalente a cada um dos dedos, como o Alexandre mostrou. Nesse contexto aqui, é a semicolcheia. A segunda etapa do método ICL seria, então, fazer um ciclo. Escolha uma velocidade que seja confortável para você. Então, você vai fazer, ó, por exemplo, aqui, ó, bem devagar, um ciclo de uma mão inteira. Ó. 1, 2, 3, 4. É isso. Lembrando, obviamente, que cada dedo tem que durar a mesma duração. Você não pode fazer acelerando, desacelerando. Você tem que manter uma regularidade dos dedos, sentindo bem o que está acontecendo, como se fosse o coração pulsando. Ó. Bem regular, tá? E aí, uma vez que você fez isso, a gente vai identificar as figuras. Aqui eu fiz uma anotação para facilitar esse processo. A primeira figura é uma semínima, então ela vai precisar de uma mão inteira, nossos 4 dedos. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Depois,
vão ter 2 colcheias, cada uma durando 2 dedos, depois 4 semicolcheias, cada dedo vai ser um som, depois 2, 1 mais 1, depois 1 e 1, que é a colcheia e as 2 semicolcheias, depois 2 e 2 de novo, até o símbolo de vida longa e próspera. Depois você vai ter 2 semicolcheias e uma colcheia, junta esses dedos. Aquela figura que é um terror para muita gente está começando a ler partitura, né, que é o garfinho. Semicolcheia, articula o primeiro dedo, junta os 2 primeiros, articula o último e, de novo, a semina. Bom, agora você pode pausar esse vídeo, tentar fazer a leitura e ver se você consegue ler utilizando a técnica da digitação rítmica, antes que eu mostre como é essa leitura do ritmo. Então vamos fazer essa leitura. Você pode tentar fazer junto, caso você não tenha pausado, para tentar fazer sozinho. Então, vamos manter o ciclo e vamos para a terceira etapa do método ICL, que é a leitura. Tá, 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 tá. Veja que é muito mais simples pensar na digitação rítmica e executar essa figura do que ficar pensando tá, 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 tá. Pensar nessa subdivisão enquanto eu estou mantendo o pulso dentro da lógica da rítmica divisiva. Tá? Então, essa alternativa da rítmica aditiva, aliada à técnica de digitação rítmica, facilita muito o processo de treinamento da leitura. E para você, de fato, conseguir a fluência na leitura de partituras, você precisa praticar. A fluência é como se você estivesse dirigindo, aprendendo a dirigir um carro. Não basta ler o manual de como dirigir, você tem que entrar no carro, colocar a mão na massa e aí sim você vai aprender. Então, é a mesma coisa, você precisa ler, ler e ler, e assim você vai ganhando a fluência na leitura. É importante ter em mente também que a digitação rítmica ela serve justamente para a gente compreender o ritmo. A partir do momento que a gente consegue compreender realmente o ritmo, a gente consegue abandonar a digitação e executar o ritmo sem o auxílio dos dedos. E assim a gente consegue também aumentar o andamento. Assim como o Daniel fez pensando na rítmica divisiva, como ele já tem uma experiência grande com leitura, não é difícil também aplicar na rítmica divisiva. Mas a rítmica aditiva ajuda a desvendar ritmos complexos. A partir do momento que você desvendou, você consegue aplicar esse mesmo ritmo sem o auxílio dos dedos. Beleza? Tenha isso em mente. Eu tenho certeza que com os métodos que nós ensinamos aqui nessa aula, de leitura relativa e com uma técnica de digitação rítmica aliada à rítmica aditiva, você vai finalmente fazer as pazes com a partitura e conseguir desenvolver a fluência na leitura. Agora, se você quiser conhecer todas as ferramentas que são usadas no método RPG e fazer as pazes de uma vez por todas com a partitura, eu te convido a conhecer o curso Maestria Essencial. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando desenvolver a fluência na leitura de partituras. Até a próxima! Até a próxima!